Aqui é o Brasil. Eu sou o Homem de Ferro. Bora, pesquisadores! Quem fala com vocês mais uma vez sou eu, professor Vitor Mascarini. Estamos aqui neste quadro muito bacana chamado Cinema Sem Crise, mais um dos quadros, dos vários quadros, né? Nós temos no total de 8 quadros aqui do História Sem Crise. E aqui no Cinema Sem Crise a gente fala mais especificamente aí sobre filmes e séries e todo o mundo que gira em torno desses tipos de formatos aí, né, culturais. Galera, hoje a gente vai fazer um vídeo muito bacana com todos os Autobots reunidos. Vocês já sabem quem são, né? Sou eu, Sensei de Mil Nomes, o Felp e o Gaba. E como que vai funcionar? A gente vai fazer aí um top... Acredito que aí vai dar mais ou menos um top 20 no final, né? Ou top 15. Mas a gente vai falar aí, obrigatoriamente, 3 filmes de cada, seguindo uma ordem, que depois a gente vai se acertar aqui. E seguindo aquele esquema que vocês já conhecem lá do Prime Sensei, se um de nós citarmos um filme que o próximo iria citar, essa pessoa não pode citar novamente esse filme. Então ele tem que pensar rapidamente e citar um outro, beleza? Então assim, a ideia é que o episódio fique bem dinâmico, bem bacana para vocês, e obviamente não são os melhores filmes que a crítica acha, que, sei lá, o Oscar acha. São as nossas recomendações, as nossas indicações. E galera, como eu falei que estamos todos reunidos, todos os Autobots reunidos, eu queria chamar ele, o Sensei, o cara que detém a sabedoria dos becos de São Paulo. Seja bem-vindo, deu papo, meu caro amigo, professor Zap Zap. Seja bem-vindo. E aí, Vitão? E vocês? Como é que vocês estão, ouvintes? Eles estão bem? Rapaziada, todo episódio vem um nome novo, né? E ele tá começando a ficar sem criatividade. Vamos estourar o like, vamos estourar o dedinho lá nos comentários e vamos comentar recomendações de apelidos para mim. Porque o nosso Vitor Mascarini tá ficando sem ideias, ele tá vindo com essas ideias meio frajutas, meio fraquíssimas. Vamos lá, rapaziada. Sensei de Mil Nomes na área. A gente vai falar sobre recomendações de filmes aí, como o Vitor Mascarini falou. E eu vou chamar na voz um homem letrado, o dono do roteiro, o cara que é o Albert Einstein do História Sem Crise. Tá na voz aí. Chama, Gaba. Fala com nós, Gabão. Valeu, Sensei, Zap Zap. Então, vamos somar nessa aí os 50 mil nomes pro Sensei, né? Porque 1000 nomes o nosso professor Mascarini já tá perdendo o foco. Então vamos juntar nessa campanha aí pra gente trazer mais nomes pro Sensei. Então pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Gaba aqui na voz e vamos falar de uns filmes aí, umas recomendações que nós gostamos aí pra somar. E se ninguém nunca tiver visto, vê a primeira vez. Quem já viu, vê de novo aí, que são recomendações. E agora, por último e não menos importante, meu mano Felp. E aí, pessoal, como vocês estão? Escapando? Eu sou o Felp, o caster do História Sem Crise. E eu pessoalmente tenho certeza que de hoje vão sair pelo menos 2, 3 recomendações para o público aí, né? São indicações de filmes não tão assistidos, não sei, vamos estar descobrindo. E eu pessoalmente estou curioso para ver as indicações de nomes que vocês vão dar para o nosso professor Anunnaki, o Sensei de Mil Nomes, né? Então é isso, Vitão. Chama a vinheta pra gente e vamos dar continuidade.
Bom, galera, vamos começar essa listinha aqui. Eu vou iniciar a lista, depois eu vou pedir para um dos nossos outros 3 Autobots também citarem o filme deles. E assim, rapaziada, vou jogar sujo mesmo, propositalmente, né? Para descartar aí qualquer possibilidade dos meus amigos citarem este filme. E assim, galera, que fique bem claro, hoje o meu gosto por filmes basicamente está pautado aí em filmes de heróis, tá? Eu meio que criei esse problema pra mim, eu não consigo muito assistir outros filmes assim. Eu sei que é um problema, tá? Mas enfim, faz parte de mim, eu vou vir com ele. Vingadores Ultimato, um filme que é épico, mas mais do que ser épico, eu tenho as memórias do dia, né? Da semana de estreia de Vingadores, na qual a internet se uniu como poucas vezes vistos anteriormente para não deixar vazar nenhum spoiler, e que experiência também foi a sala do cinema. Então, minha primeira indicação aí, né, dessas 3 principais, Vingadores Ultimato. Aí eu quero agora que dê o papo aí e fale o seu primeiro, nosso querido Sensei Zap Zap. Sensei, consegue já fazer uma indicação, meu querido? Bom, rapaziada, vou começar só dando um interlúdio de que nós estamos gravando no dia mais exato 10 de agosto, Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais pra você, Vitão. Feliz Dia dos Pais. Eu não sei se o Gaba e o Method Man, o Phelps, é pai, mas se for, Feliz Dia dos Pais pra vocês também. Se não for, Feliz Dia pro pai de vocês, tá ligado? E já iniciando a minha lista, me trouxe uma memória muito afetiva. É um dos meus 3 maiores filmes que eu já assisti na minha vida. O Gabo é pai de gato, só pra deixar bem claro, viu, rapaziada? Pai de gato. Pra iniciar a minha lista, rapaziada, e em comemoração ao Dia dos Pais, um abraço ao meu pai, te amo. Eu vou vir com Beleza Oculta. É um filme de drama que conta a história de um pai que perdeu sua filha por uma doença muito rara, por um câncer cerebral muito raro, no qual ele entra num estágio, né, psicológico, o qual ele sai de tudo o que ele tinha de rotina, trabalho, família, tudo, ele sai e se encontra perdido no mundo, tá ligado? E aí ele encontra um grupo de pessoas que fazem terapia, né? E depois você descobre que esse grupo tem um segredo muito foda, que eu espero que vocês assistam. Não vou contar, senão vai ficar sem graça a minha primeira indicação, né, meu primeiro filme. Mas é isso, rapaziada, assistam Beleza Oculta, que vocês não vão se arrepender, é um drama fantástico. E agora eu gostaria que chegasse na voz. Eu comecei no interlúdio chamando o Gaba, mas eu quero chamar agora o Felpão. Eu quero sair da ordem. Cola, Felpão, encosta, fala qual que é a boa. É isso, Sensei, vamos lá. E contrapondo um pouquinho do que o Mascaboy trouxe, né? Os filmes de herói, filmes com continuação, né? Filmes que levam arcos que levam décadas ali para ser concluídos. Eu vou trazer um filme que tem um começo, meio e fim ali, que é o filme que me apresentou, né? Por incrível que pareça, me apresentou os trabalhos do Quentin Tarantino, que é o Cães de Aluguel, que é um filme de 92. Obviamente eu assisti, né, anos depois, mas é um filme que se passa, né, contrapondo também todo o contexto que você trouxe da sua indicação. Esse é um filme que se passa sobre um assalto à joalheria, que em meio ao assalto ele dá errado, então os integrantes voltam pro armazém no qual eles estavam, né, planejando o golpe, para tentar descobrir quem era o snitch, quem era o informante da polícia que fez com que o golpe desse errado. E algumas marcas registradas do Tarantino estão no filme, como muito sangue,
algumas cenas com a fotografia específica, com os diálogos específicos. Esse filme, especificamente, o Tarantino, ele atua de uma forma mais presente também, e tem uma cena da cafeteria ali, no qual tem a citação do menor violino do mundo, ou então sobre eles conversando sobre a Like a Virgin, da Madonna. Quebra muito, sabe, esse enredo do filme, então causa umas sensações boas. Marcas registradas do Tarantino, né? É um filme muito bom. Não sei se ele é tão famoso assim no grande público, então fica essa recomendação do Tarantino, que é um filme que, pelo que eu conheço do Gaba, não é loucura tá no top 3 dele. Então eu já tento tirar alguma possibilidade ali do Gaba, tentar fazer ele se movimentar. Eu quero ver qual que é a indicação dele agora. Então, rapaziada, vamos lá. O meu não tá, Frank. É um dos filmes que eu gosto muito, mas eu vou pegar pesado aqui na primeira indicação. E para já afastar qualquer oportunidade de vocês cortarem a vez, eu já vou mandar o melhor, o mais clássico, o onipotente. Eu já vou mandar o Poderoso Chefão, que é o clássico filme de máfia, que tem o nosso grande Marlon Brando ali como Vito Corleone. Como o Sensei falou, sou pai de gato, e tem aquela cena clássica lá do Vito Corleone com o gatinho na mão, falando: você vem na minha casa no dia do casamento da minha filha e me pede pra matar. Então é uma cena clássica das clássicas, e fica aí a recomendação. O Poderoso Chefão, que é um dos melhores filmes já feito. Eu sou fã, já li o livro, já vi o filme, já tatuei o Vito Corleone na perna. Então é o filme, é um clássico, né? Não tem o que ser dito. É uma obra-prima que você para ali, assiste e acompanha ali todas as cenas, o desenvolver da história, o Michael Corleone, que ele quer deixar a máfia, mudar toda a sua vida ali, e acaba que ele fica mais por dentro dos assuntos da família. Então é um filme que vale a pena você assistir e prestar atenção em todo o desenrolar ali, que prende muita atenção ali de quem assiste. Então essa é a minha primeira recomendação aí. Então, Vitão, qual que é a sua próxima aí? Eu acredito que, assim, talvez aí de fomento à cultura cinematográfica planetária, eu seja o mais defasado em relação a vossas existências neste plano. E eu vou jogar naquilo que eu acho que a garotada já assistiu, mas que na nossa época isso foi uma mudança aí introduziu a gente para o mundo automotivo, juntamente com um jogo específico também de carro, e eu estou falando dele. Também é um filme de franquia, o primeiro, Velozes e Furiosos. Pode parecer clichê, mas para mim foi um filme muito importante. Lembro de assistir pela primeira vez com meu pai. Então ser apresentado ali a Brian O'Connor, Dominic Toretto, e ver os carros ali tunados, né? Aqueles carros da Mazda, Eclipse, e logo depois, eu lembro na mesma época a gente jogar Need for Speed Underground, tanto 1 quanto 2, foi épico. Então essa é a minha segunda recomendação. Claro, a franquia Velozes e Furiosos tem vários filmes, a gente tá assim, caminhando pro 10º filme, se eu não me engano, ou 11º, e tem vários tipos de filmes. Tem o Velozes e Furiosos 5, que é aqui no Rio de Janeiro, mas eu fico com essa recomendação aí, o primeiro de todos, o início dessa franquia Velozes e Furiosos. E agora eu quero que dê o papo, meu caro amigo detentor de toda a sabedoria dos becos de São Paulo, Sensei Zap Zap. Chega. Salve, rapaziada. Vou vir com a minha segunda escolha. O Gaba, ele fez uma maldade comigo, porque ele escolheu
o que pra mim é um dos maiores filmes de todos os tempos, O Poderoso Chefão, sem cogitação. Se você for em qualquer site, em qualquer top 100, top 10, top 3 filmes de todos os tempos, O Poderoso Chefão vai estar. Esse filme é espetacular, é esplêndido. É uma obra de arte, de fato, feita de maneira cinematográfica, né? Obviamente, mas enfim. Então eu vou vir com uma pedrada gigantesca, um meteoro de Pégaso direto de Marte. Eu vou vir com um poderoso filme e eu vou queimar, que eu tô ligado que eu vou queimar o filme de alguém aí. Não tem como não ser, esse filme não tá no top 3 de um de vocês. Clube de Luta, rapaziada, pra mim uma das maiores obras cinematográficas de todos os tempos. Bom, Clube de Luta, bom, basicamente tem o Brad Pitt, né, que é um dos principais atores aí de Clube de Luta, né, e só que ele não é o protagonista do filme. Se eu não me engano é o Edward Norton, o protagonista do filme, né, é que esse ator, me foge um pouco o nome dele, mas acredito que seja Edward Norton, e ele sofre de insônia. E aí, o que acontece, né, rapaziada? Ele conhece um clube chamado Clube de Luta, né? Não vou contar muitos spoilers, porque vocês vão ficar de boca aberta caso vocês assistam. É um filme, assim, é uma obra de arte, viu? É uma obra de arte. Principalmente o plot twist. Então, assim, assistam e vejam o plot twist do final. Muitos vão ficar sem entender, muitos vão ficar meio perdidos durante o filme. É aquele filme que é o final que é a cereja do bolo. É o final que, de fato, explica todas as perguntas que irão gerar na mente de vocês. Então, assistam Clube de Luta, que é uma das maiores obras de todos os tempos. Fica aqui minha segunda recomendação. E vem na voz, Felpão. É isso, é isso. Vale o destaque para Velozes e Furiosos, né, que marcou a infância, o crescimento de quase todo mundo ali, muito especial. Eu vou trazer a minha indicação agora, minha segunda indicação, um filme que marcou bastante. Os meus filmes, as minhas indicações, elas acabam sendo um pouco datadas ali, né, muito do início ali de 2000 a 2010. E o próximo filme, ele é o filme chamado Tenacious D. Esse filme acabou fugindo um pouco do radar do grande público também. Acredito que muito pela participação do Jack Black em Escola de Rock, né, se não me engano, acabou pegando todo o público, mas Tenacious D é um filme produzido pelo Ben Stiller, que ele acaba fazendo uma pontinha também. O ator principal, né, a trama se desenvolve ali em torno do Jack Black. E uma curiosidade legal sobre o filme é a participação do Dave Grohl, né, do Nirvana, como do Foo Fighters, né, principalmente, como o diabo ali na trama. E o filme se passa sobre justamente a paleta do destino. É uma paleta específica que esteve na mão de grandes guitarristas, fazendo com que eles se tornassem os maiores, né? E a busca em torno da paleta do destino do Dave Grohl. E legal também ressaltar que essa banda, ela realmente existiu, né? Óbvio que ela não se chamava... Ela, inclusive, desculpa, se chama assim Tenacious D, a banda do Jack Black. Então esse filme acaba sendo uma comédia, um pouco besterol ali, mas é bem divertido. Esse filme vale a indicação também, marcou muito o meu gosto musical. E é isso. E aí, Gabi, o que você tem pra indicar? Tenacious D tava? O Tenacious D é gigante, Clube da Luta é gigante e Velozes e Furiosos é épico. Eu acho que Velozes e Furiosos aí é o primeiro, o segundo, e eu faço menção honrosa para o Velozes e Furiosos em Tóquio, que esse daí também é épico. Mas minha indicação vai fugir um pouco dos padrões. E eu vou trazer aqui um filme que é bem conhecido até. Eu acho que a maioria do pessoal que assistiu o filme não entendeu o final. E eu acho que eu entendi, mas pode ser que eu não tenha entendido também. O filme que eu vou indicar é Donnie Darko.
Porque Donnie Darko tá ali entre os filmes de ficção cult ali, dos anos 2000. Então é um filme aí que vale assistir e vale tentar entender o final, entender o filme, porque ele é meio ali, ó, se você não prestar atenção, se você deixar fugir algum detalhe, você vai se perder nele todo. Então vale a recomendação de Donnie Darko. Fala aí, Vitão, qual que é a sua próxima indicação aí, sua menção honrosa? Bom, valeu, Gaba. Galera, eu vou seguir a minha linha, cara, e assim, né, o meu gosto é pelo mundo dos heróis, pelas continuidades. Claro, eu assisti outros filmes também. E eu vou citar um filme aqui também que trouxe um sentimento muito parecido com Vingadores Ultimato e que o seu enredo vai começar a reverberar agora, tá? Eu vou citar aqui na minha terceira menção honrosa não, minha terceira recomendação, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, tá? Filme onde a gente tem a reunião aí dos 3 Homens-Aranhas aí, dos 3 atores, né? Nós temos o Tobey Maguire dos primeiros filmes, temos Andrew Garfield dos segundos filmes e o Tom Holland que estava estrelando o seu terceiro filme, fora a participação nos 2 Vingadores, fora a participação no filme de Capitão América Guerra Civil, e todo o lance do filme, o lance, né, da quebra dimensional, muito provavelmente vai também culminar aí no enredo de Vingadores Doomsday, né, com a questão das incursões, onde, né, os heróis de universos vão ter que lutar para tentar salvar o seu universo, uma vez que uma incursão nada mais é do que 2 universos se chocando. E assim, rapaziada, eu lembro também de como foi assistir esse filme no cinema, da apoteose que foi estar na sala, dos rumores que havia no período dos trailers do filme. Não, vai ter os atores. Não vai. Ninguém acreditando e o pessoal também conseguiu esconder muito bem. Então fica aí a minha terceira recomendação, Homem-Aranha, No Way Home ou Sem Volta Pra Casa. E agora eu quero chamar ele para fazer a sua terceira recomendação, Sensei Zap Zap, o nosso patrão. Vamos lá, rapaziada. Minha terceira e última escolha. Eu confesso pra vocês que eu estava com dúvida. Graças a Deus ninguém queimou as minhas 2 escolhas finais. Eu não sei se de fato eu escolho esse filme como minha terceira escolha, porque eu acredito que esse filme não seja o meu top 3, mas de certa maneira esse filme tem um espaço muito grande nas minhas memórias afetivas de infância. E foi também um dos motivos de eu ter escolhido a escolha de ser professor. Eu não sei se alguns de vocês... É que eu sou um cara, Vitão, e Gaba e Phelps, que eu gosto de drama, tá ligado? Eu não gosto de filme de comédia. Eu tenho ranço de filme de comédia. Não gosto mesmo. Não consigo parar os meus olhos e assistir um filme de comédia. Não consigo ver graça. Exceto quando o filme de comédia ele tem uma parada, um ponto focal diferente, tá ligado? Tipo assim, que nem Velozes e Furiosos, em tese ele tem comédia, mas é um filme focado em carros, em roubos, em mostrar um pouco da cultura hip hop. Não é a comédia o ponto focal de Velozes e Furiosos, tá ligado? Então, assim, alguns filmes que tem comédia eu até assisto, mas quando o ponto focal é comédia eu não curto. E aí eu venho com esse filme que é de um ator que eles apenas faz filmes de comédia, como Máscara. E eu acho que vocês já devem saber, né, rapaziada, que eu estou falando dele. E agora, nossa, eu tava com ele na ponta da língua e me fugiu o nome do ator. Mas enfim, o nome do filme é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Bom, esse filme, ele é uma obra de arte, assim. Eu acredito que ele seja mesmo meu top 3. Mais pelo roteiro e tal, e de fato
explicar um dos problemas que eu tenho há muito tempo, né? Que para quem está nos ouvindo, eu acredito que eu tenha melhorado muito, né? Mas eu tenho muito problema de memória mesmo. E esse filme foi um baque, assim, quando eu assisti, porque fala sobre isso, né? Tanto que o nome do filme é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, tá ligado? E o plot twist desse filme é fenomenal, assim, a história desse filme é fenomenal. É um filme de romance também, mas é um filme de drama que conta um drama de casal, né? E, esse filme ele é espetacular. E o ator, obrigado, Gaba, por ter me lembrado, é o Jim Carrey. Ele é um ator conhecido por fazer Máscara, alguns filmes de comédia, Sim Senhor e tal, mas esse filme, inclusive, foi um filme que foi um dos poucos que ele, se ele não ganhou, ele recebeu indicação ao Oscar. Esse filme é um espetáculo, rapaziada. Quem quiser assistir, eu deixo essa dica pra vocês, pra quem tá nos ouvindo e pra vocês também, rapaziada. Esse filme é espetacular. E é isso, rapaziada. Vem na voz aí, Felpão. Manda boa. Não, o que eu chorei assistindo esse filme é brincadeira. O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, Mark Ruffalo novinho também. Esse filme é realmente muito bom. Porém, isso é até uma questão. Eu sou muito chorão para filme e muito medroso. Então, assim, eu evito ao máximo qualquer filme que me faça chorar ou sentir medo. E isso faz com que eu evite 100% de filme de terror. E com isso, eu acabo me direcionando muito para filmes de comédia. Eu sou a pessoa do besterol, tipo, o tempo todo, assim. E aproveitando o gancho, eu vou até passar uma menção honrosa na frente. Esse foi um dos meus filmes preferidos por anos, assim, tipo, talvez até hoje ele tenha um lugar especial. O nome do filme é Pineapple Express, que em português ele ficou como Segurando as Pontas. Que esse filme, basicamente, o roteiro dele é feito pelo Seth Rogen, e ele é uma besterona, um besterol americano, né, que era chamado. Tenta alguns momentos ali de ação, porém bem escrachado, e o foco acaba sendo direcionado para a amizade entre um usuário e um drug dealer, né, que acabam vivendo algumas aventuras, e tudo fica mais divertido porque o usuário e o drug dealer, eles são interpretados pelo Seth Rogen e o James Franco, que tinham uma amizade pública e muito, né, muito próxima também fora das telas. Então o filme, por diversos momentos, parecem que eles estão só se divertindo e sendo eles mesmos. 1h30 de besterol, humor escrachado do Seth Rogen, assim, tipo, o feeling do humor dele é real muito bom. Até para ser escrachado, o feeling ele acaba acertando bem nas piadas. Assim. Esse filme é derreter a mente por 1h30, e eu gosto. Uma parada divertida sobre esse filme é que em outro besterol com um pouco mais de fama, que é o filme É o Fim, com participação da Rihanna e tudo mais, que também é interpretado pelo Seth Rogen e o James Franco, eles fazem uma continuação de Pineapple Express no meio do outro filme. Então acaba sendo uma curiosidade legal sobre esse filme, mas é o prime do humor assim, de Seth Rogen e James Franco. Então esse filme sempre vai me tirar bons risos. Possivelmente eu durmo assistindo esse filme hoje. E é isso, eu acho que com essa eu termino minhas 3 indicações. Eu quero ver a última do Gabi também. Então, manos, eu ia fazer uma menção honrosa pra um filmaço aqui, mas eu vou fazer uma que esses dias aí morreu o Ozzy, né? E tem um filme que é um clássico dos clássicos, do besterol, que é Little Nick, Um Diabo Diferente, que é um filme do Adam Sandler, que ele é filho do diabo e tem que correr atrás do irmão dele para não deixar o inferno congelar. E é um besterol de marca maior, assim, podemos dizer, que é um dos clássicos, né? Que o Adam Sandler ali, você vê muita referência
E foi um dos motivos de eu ter conhecido o Ozzy quando criança, né? Então que você vê que o Ozzy aparece lá comendo a cabeça do irmão do Adam Sandler lá. Então Então são um clássico dos clássicos. Então fica aí minha indicação. Little Nick, Um Diabo Diferente. E você, Vitão? Boa, Gaba. Galera, eu já citei minhas 3 recomendações, vou para as menções honrosas. E assim, rapaziada, eu vou dar continuidade assim na minha linha de raciocínio, eu vou mencionar aí os 2 últimos filmes da Marvel aí que foram lançados esse ano, né? Um filme que foi uma surpresa absoluta aí, Thunderbolts, que teve um marketing muito, muito diferente também. E para quem assistiu ou não o filme, lá vai um spoiler, mas na verdade eles são agora os novos Vingadores. Tá, então Thunderbolts deve estar chegando aí no Disney Plus aí em breve, né? E também uma recomendação, ainda está disponível nos cinemas, assistam Quarteto Fantástico, toda uma pegada diferente, retrofuturista, uma introdução, ao meu ver, muito interessante para a primeira família de heróis da Marvel, que também irá culminar aí no filme Vingadores Doomsday, que está sendo gravado neste momento e tem previsão para estreia em dezembro do ano que vem. 2026, um ano muito especial, hein? Lançamento de GTA 6, Copa do Mundo, Vingadores. Sensei de Mil Nomes, passa 2 menções honrosas para nós aí. Mano, então, bom, como todo mundo sabe, eu sou fã de heróis também, assim como o Vitão é funzaço, só que ele é muito mais do que eu curto mais animes, né, rapaziada? Só que eu sigo a linha de fanbase DC, rapaziada. E eu vou trazer pra vocês 2 menções honrosas da DC, que pra mim são as 2 obras-primas da DC. Primeiro, maior filme de heróis pra mim, de todos os tempos. Desculpa, Vitão, eu sei que Vingadores... Não, Vingadores é de fato o melhor. Com maior qualidade de computação gráfica e tudo mais. Mas pra mim, em questão de atuação de uma pessoa, de um personagem, um filme que fica na minha memória, um filme que conta a história de um cara que ele enlouqueceu também na vida real. Pra quem não sabe, eu vou falar basicamente de um ator que ele atua como Coringa nesse filme. E eu vou trazer o filme nada mais, nada menos do que Batman, o Cavaleiro das Trevas. Esse filme é... Nossa. Esse filme é o Prime do Prime. Batman, o Cavaleiro das Trevas é o Prime do Prime. A gente tem o Ledger, né, que é esse ator aí que sofreu esse problema psicológico atuando como Coringa. E uma frase muito icônica que ele fala depois de atuar como Coringa é que o Coringa não saiu da mente dele. E isso é um problema de todos os atores que treinam pra atuar como Coringa. O Coringa é um papel que ele é muito cobrado artisticamente. E ele acabou, se entregando aos remédios e, de fato, ele enlouqueceu mesmo. Óbvio que ele já tinha predisposição a isso e tudo mais. Muita gente fala que ele já tinha predisposição e tudo mais, e não sei o que, blá, blá, blá. Mas a verdade é que ele emergiu tanto pra dentro do personagem que ele acabou não conseguindo sair. E ele falece um ano depois, menos de um ano depois, na verdade, do filme ter lançado em 2008. Mas é isso, rapaziada. Assistam Batman, Cavaleiro das Trevas. E aí agora a minha segunda menção honrosa, de mesma linha, Coringa, rapaziada. Coringa de 2019. No caso, esse filme é espetacular. O Coringa 2, ele não me brilhou tanto os olhos quanto o primeiro. O primeiro foi... esquece, foi o filme de anti-herói mais espetacular de todos os tempos pra mim. Foi o Coringa de 2019. E o Joaquin Phoenix, ele ganha o
o Oscar de melhor ator com esse filme, né, rapaziada? Então eu não preciso falar muita coisa, o que é basicamente o primeiro... Ah, detalhe, tá, rapaziada? É o primeiro filme de herói que o ator principal ganha o Oscar de melhor ator. Então fica aí a minha dica. Nada contra a Marvel, não tô querendo gerar uma rixa entre Marvel e DC, mas, rapaziada, o cara ter ganhado pela primeira vez na história de um filme de herói o Oscar de melhor ator é porque o filme é realmente uma obra-prima. Então assistam Coringa de 2019. Tamo junto, rapaziada. Fica aqui as minhas 2 menções honrosas. Fala, Felpão! Manda aí suas 2 menções honrosas aí pra nós. É isso, rapaziada. Pra fechar com as menções honrosas ali. Filme que não estaria num top 3, mas fica a indicação, fica, né? Fica o axé, caso vocês não conheçam. O primeiro foi o meu filme favorito por longos anos ali da minha infância, da minha juventude, que é um filme que fez com que eu me tornasse um grandíssimo fã do ator Mark Wahlberg. É o filme Rockstar, de 2001. Ele contracena com a Jennifer Aniston. Curiosamente, fui apaixonado pela Jennifer Aniston por anos também, que é basicamente a história de um vocalista de uma banda cover que acaba substituindo o vocalista da banda real. Inicialmente, esse filme era para ser sobre a história do vocalista Tim Owens, do Judas Priest, mas eles acabaram adicionando algumas histórias, alguns pontos ali para tornar mais fictício e mais atrativo para o filme também, e até aí tudo bem. A banda em questão do filme é a banda chamada Steel Dragons, que contém nada mais nada menos do que o Zakk Wylde, né, que era o guitarrista do Ozzy, e o Jason Bonham, que é o filho do baterista do Led Zeppelin, né? Então, por mais que a banda seja fictícia, o som ele ainda era real. O Mark Wahlberg já foi cantor, mas ele sim como tinha um vocalista real ali. E então é um filme de uma história que começo, meio, fim ali de um vocalista cover que acaba assumindo a banda original. Ele conhece o mundo da música, enfim, tem todas as nuances ali da história. Então fica essa indicação também. Queria muito não ficar muito preso a filmes que falam sobre música. A minha indicação seria Fique Rico Morra Tentando, do 50 Cent. Porém, vai essa menção honrosa para Nasce uma Estrela, da Lady Gaga, Bradley Cooper. As músicas são boas, a história tem profundidade, esse filme é maravilhoso. Eu chorei, mas é sobre isso também, né? É isso, acho que ficam essas 2 menções honrosas. Rockstar de 2001 e Lady Gaga e Bradley Cooper em Nasce uma Estrela, que esse filme é pra sempre. E aí, gato? Então, mano, agora sim, fazendo as menções honrosas, eu vou trazer primeiro Coach Carter, Treino para a Vida, que é um puta de um filme sobre um treinador que pega um time de basquete desajustado e torna eles em super atletas, né? Eles estão ali não ganhando nada e eles mostram que a vida tem outros poréns, não só viver na rua, no crime. Então, junto com o esporte, ele traz novas possibilidades para a vida desse time aí. É bem controverso, tem muitas coisas ali que acontecem no decorrer do filme, mas é uma boa recomendação aí. E um outro filme que também parte por essa mesma estrutura aí de roteiro, que é um filme bom de se assistir, são Escritores da Liberdade, que é uma professora que incentiva também seus alunos a escreverem, que inspira uma história real, né? Ela chega numa escola de ensino médio para lecionar para uma turma e fomenta ali que os alunos escrevam sobre a sua história para trazer como uma ferramenta de união e contra o preconceito. Então fica essas 2 aí.
essas duas menções honrosas que são filmes que eu gosto bastante. Boa, boa. Rapaziada, eu acho que a gente chegou aí no nosso intuito desse episódio, né? Fazer as nossas indicações aí para os nossos queridos ouvintes. Um episódiozinho robusto, bacana. A gente volta aí na semana que vem, galera, também com um episódio bem da hora sobre indicações de séries, seguindo o mesmo padrão que a gente gravou aqui, né? Eu vou agradecer demais a participação do Felp, demais a participação do Gaba, demais a participação do Sensei. Vou pedir para vocês, meus caros ouvintes, dê aquela força magnífica, curta, comenta, compartilha, se inscreva também no nosso canal lá no YouTube, galera. Todo episódio que sai no Spotify sai no YouTube. Às vezes tem um gap de horário, né, por questões de agenda nossa, edição, mas é sempre no mesmo dia. Se acontecer alguma intercorrência, a gente avisa. Mas também estamos super on no Spotify, galerinha. Também tem como vocês avaliarem a gente no Spotify, que é algo muito importante, beleza? Então é isso. Rapaziada, querem dar um alô final? Fiquem à vontade. Gaba, Felp, Sensei. É isso, agradecer todo mundo que tá compartilhando, todo mundo que tá curtindo. Semana que vem já tem um episódio sobre as séries que nós estamos indicando também. É isso, um abraço para todo mundo, muito obrigado, fiquem acompanhando todos os quadros aqui do História Sem Crise e logo logo a gente volta. Valeu, pessoal, boa pra nós, vamos aí pra próxima, esse de série vai estar muito bom também aí, vocês acompanharem, e os próximos também, vai ter muita novidade aí, e tamo junto, até a próxima. Beleza, pessoal, então é isso aí, rapaziada, tamo junto. Até a próxima, a História Sem Crise fica aqui voltando mais rápido do que vocês imaginam. Valeu! Eu entendi a referência.